Fala Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e a gente vai falar hoje sobre o pacote Laravel Sanctum, tá? Então eu vou mostrar para você na prática e também um conceito de como utilizar esse pacote para você que utiliza e cria, né, as suas APIs ao fazer, né, programar com o Laravel, tá? Então galera, ó, já deixei aqui para você um resumo da documentação, tá? Com alguns detalhes importantes para você entender esse conceito de como utilizar esse pacote, tá? Mas vamos aqui para uma breve introdução antes da gente ir para a prática, tá? Ao desenvolver APIs com Laravel, um dos pontos mais importantes é garantir que apenas usuários autorizados, preste bem atenção nessa palavra-chave, usuários autorizados. Vou já mostrar um exemplo para você entender com calma, tá? Então, apenas usuários autorizados vão conseguir acessar determinados endpoints. Ou seja, você está criando a sua aplicação Laravel, vai ter vários endpoints. Mas com esse pacote você consegue limitar o acesso a esses endpoints, tá? Então vamos seguir aqui, ó. Para isso, o Laravel vai oferecer o Laravel Sanctum, uma solução simples, moderna e oficial para autenticação de APIs e aplicações SPA, tá? SPA significa Single Page Application, né? Uma aplicação de página única, certo? O Sanctum foi criado para resolver dois cenários muito comuns: autenticação de APIs via tokens, autenticação de SPAs, Single Page Applications, utilizando cookies e sessão, tá? Diferente de soluções mais complexas como o Auth 2, o Laravel Passport, o Sanctum foca em simplicidade, segurança e produtividade, sendo ideal para a maioria dos projetos, certo? Então a gente vai ver o conceito e as duas formas de utilizar, né, o conceito do Laravel Sanctum, tá? Então como é que funciona, né, esse pacote? O Laravel Sanctum ele funciona oferecendo uma camada de autenticação baseada em dois conceitos principais. Preste atenção, ó. Existe apenas dois conceitos para você entender o uso desse pacote. O primeiro deles é tokens pessoais, ou Personal Access Tokens. Cada usuário pode ter um ou vários tokens. Cada token é armazenado no banco de dados. O cliente envia o token no header, um authorization do tipo better, e a gente vai ver na prática daqui a pouco, tá? Internamente, o token é gerado uma única vez, apenas o hash do token é salvo no banco de dados, e o Laravel valida automaticamente o token a cada requisição. Então essa é a primeira forma, tá, de entender o uso do Laravel Sanctum, através do tokens pessoais, tá? O Personal Access Token. E a segunda forma é a autenticação baseada em cookies, utilizada em SPA, Single Page Application. Usa seções do Laravel, proteção automática contra CSRF, ideal para aplicações front-end, galera que utiliza React, Vue ou outro framework, tá? E nesse modo, o front-end solicita um cookie CSRF, o login cria uma seção autenticada, as requisições seguintes utilizam cookies HTTP only, e o grande diferencial do Sanctum é permitir esses dois fluxos no mesmo projeto sem conflito. Esse é um dos principais vantagens de utilizar esse pacote do Sanctum, tá? E aí, galera, para fechar aqui, ó, o conceito, né? E qual a diferença entre tokens de API e autenticação SPA, né? Essa é uma das partes mais importantes de entender antes de utilizar o Sanctum, tá? Então você precisa entender esse conceito antes de meter mão na massa, beleza? Então vamos lá, ó. Tokens de API, indicado para aplicativos mobile, integrações de terceiro, serviço de terceiro, APIs públicas ou privadas e sistemas externos. Características: stateless, sem sessão, token enviado no header, fácil de testar com Postman ou Insomnia e pode ter permissões, certo?
E aqui eu já deixei um exemplo, né, de um token do tipo Better, beleza? Já a autenticação SPA vai trabalhar com cookies, né? É indicado para galera que utiliza React no front, Vue.js, Angular, front-end no mesmo domínio ou subdomínio, aplicações web modernas, e as características são: utiliza a seção do Laravel, cookies HTTP only, proteção CSRF e mais seguro contra XSS, certo? E já deixei também, galera, uma comparação rápida, tá? Das características, se usa seção, usa cookie, se usa read authorization, né? Ideal para o mobile, e cada um deles, tá? Token API e o SPA. Então você consegue ver essa tabelinha aqui, né? O qual você deve utilizar para cada característica. Detalhe importante aqui que eu já deixei para vocês, ó. As versões mais recentes do Laravel já incluem o Laravel Sanctum. No entanto, se o arquivo composer.json da sua aplicação não incluir esse pacote, você pode seguir as instruções que eu já deixei aqui, um passo a passo para você seguir, tá? Mas, como eu acabei de falar, a partir da versão 10 do Laravel, tá? As versões mais recentes, você já encontra esse pacote quando você instala o Laravel. Caso não tenha instalado no seu composer.json, você pode seguir esse passo a passo aqui, ó, que aí você vai conseguir aplicar o que eu vou mostrar na prática agora com sucesso. Beleza, galera? Então, essa aqui é uma breve explicação, um conceito, tá? Do pacote Laravel Sanctum. E agora a gente vai lá para o nosso VS Code ver na prática. Pronto, eu estou aqui com o nosso VS Code aberto e a aplicação da última aula, né, do último vídeo que eu mostrei para vocês, tá? A mesma aplicação. Então, galera, o primeiro passo que você vai fazer é verificar aí no seu arquivo composer.json se já tem o pacote do Sanctum instalado, tá? Aqui no meu caso, na linha 11, ó, já tem aqui, ó, Sanctum 3.3, a versão que eu estou utilizando, e o Laravel, a versão 10, tá? Se você não tiver esse pacote instalado aqui, nesse arquivo, segue o passo a passo de instalação lá do tutorial que eu acabei de mostrar. Caso contrário, vamos seguir aqui, tá? Então, eu estou com o pacote aqui já instalado, e o primeiro arquivo que a gente vai mexer é aqui, ó. Cadê? Kernel, dentro de HTTP, tá? Então, você vai abrir esse arquivo aqui, kernel, certo? Deixa eu dar um zoom aqui para o pessoal visualizar melhor. E aí, galera, você vai tá com essa linha aqui, ó, comentada, tá? Ela vai estar assim, ó. O que é que você vai fazer? Você vai se comentar. Apenas isso. Se comenta, salva, tá? E aí, é basicamente isso que você vai fazer nesse arquivo. Você não vai mexer mais em nenhuma linha de código. Apenas descomentar essa linha aqui, que é justamente, né, o middleware que a gente vai utilizar para proteger as nossas rotas da API, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, basicamente é isso. Então fecha aqui o arquivo do kernel, tá? Próximo passo, dentro da model user, você vai usar aqui o pacote, tá? E vai usar a trait, né? Has API tokens. Você vai estar com apenas essas duas traits aqui, ó. Então você coloca mais essa aqui, tá? É para indicar que a gente vai utilizar tokens, né? Para poder a gente autorizar o acesso aos endpoints, beleza? Então na sua model, basta utilizar essa trait. Vou fechar aqui. O próximo passo, galera, é, deixa eu ver aqui, providers, não vai mexer em nada. O próximo passo é executar esse comandinho aqui, caso você esteja fazendo a instalação, tá? Seguindo esse passo a passo. Quando você executar esse comando aqui, ó, PHP Artisan Vendor Publish, né? O que é que vai acontecer? Automaticamente ele vai criar dentro da pasta config esse arquivo aqui, ó, sanctum.php, tá? Então, vou voltar aqui, ó. Dentro da pastinha config, a gente tem um arquivo sanctum.php. E aí, o que é que você vai fazer? Basicamente nada. Ele apenas só vai criar o arquivo aqui para poder registrar o pacote, beleza? Além disso, vai ser gerado também
essa migration aqui, ó, Create Personal Access Table, tá? Você também não mexe nela, deixa do jeitinho que está aqui. E aí você vai executar o comando que eu deixei lá no passo a passo da instalação, PHP ou Sail, se você estiver utilizando, Artisan Migration, para ele poder gerar, né, a tabela, ó, Personal Access Tokens, que é onde vai ficar os nossos tokens, tá? E aí, aqui eu já deixei bem explicado, né, como é que configura, como é que utiliza. Basicamente, galera, o conceito, a teoria é isso aqui, tá? Então, se você quiser saber mais, acesse esse artigo. Qualquer dúvida também, tem a documentação do Laravel, tá? Lembrando que ela está em inglês, mas esse tutorial que eu preparei aqui para vocês já é o suficiente, certo? Então, a gente agora vai lá para o nosso VS Code, ver na prática como é que a gente vai fazer os exemplos dos usos dos tokens, né? As requisições da nossa API. Então, deixa eu minimizar aqui. Pronto. Nesse arquivo aqui, ó, api.php, você vai colocar primeiro esse código aqui, tá? Eu já deixei o código aqui, galera, já para poder a gente agilizar no tutorial, senão vai ficar muito grande e aí fica muito cansativo. Mas já está aqui prontinho para você entender a explicação, ó. Então, esse primeiro bloco aqui, essa rota, a gente está definindo um middleware, tá? E esse middleware a gente vai utilizar o guardião, né? Utilizando o pacote Sanctum para proteger as rotas, né, da nossa API, tá? E a rota basicamente é essa aqui, ó, user/profile, tá? Então, através desse middleware, a gente está protegendo os nossos endpoints desse arquivo aqui, ó, API, tá? E aí você que utiliza o Insomnia ou o Postman para poder testar suas requisições, né, fazer as requisições nos seus endpoints, a gente tem no VS Code, se você não sabe, essa extensão aqui, ó, que é o Thunder Client, tá? Vou mostrar para você aqui, ó, o íconezinho dela, para você, caso queira instalar no seu VS Code, você instala, tá? Thunder Client, ele meio que simula, né, o Insomnia, que é bem parecido, dentro do VS Code, tá? Então, galera, a gente vai fazer aqui a nossa primeira requisição, tá? No nosso endpoint protegido, tá? Ó, é justamente esse aqui, ó, User Profile. Então, você cria uma nova requisição, coloca aqui, né, o get e passa aqui o endpoint, tá? Então, nosso endpoint aqui, ele vai estar protegido, tá? Nos headers aqui, ó, você vai desmarcar essas duas caixinhas que já vem marcada por padrão e vai colocar aqui uma terceira, ó, com o valor accept e aqui application.json. Ponto não, barra, tá? Application/json, certo? Aqui na aba auth, olha o que é que vai acontecer. O seu campo aqui ele vai estar em branco, tá? Não se preocupe, eu vou mostrar um exemplo de como criar esse token para a gente testar essa rota aqui, tá? Só estou mostrando aqui para você já ir entendendo o exemplo, certo? Aqui no body não vai ter basicamente nada, então nossa primeira rota é essa aqui, certo, galera? Ela está protegida com um token. Aí eu vou fazer aqui um teste, ó. Vou remover aqui o nosso token que foi gerado e vou fazer um send. Olha o que é que vai acontecer. O que é que ele está dizendo aqui? Que essa rota que a gente acabou de definir aqui, ó, a gente protegeu ela com o middleware, né? O guardião aqui, certo? Essa rota aqui, ela está protegida. Você não consegue fazer uma requisição, ó. Ele vai dar um status 401 inautorizado, né? E aí ele mostra a mensagem aqui, o nosso response, tipo JSON, né? Você não tem autorização, beleza? Como é que a gente faz para poder acessar essa rota? A gente precisa criar um token, certo? É para isso que serve o pacote Laravel Sanctum. Então, vamos voltar aqui para o nosso arquivo api.php e vamos criar uma rota de login, tá? Então aqui eu já criei uma rota do tipo post, né? Vai se chamar login. Vai ter um callback, onde eu vou receber aqui a requisição, tá? E o que é que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma variável chamada credentials e vamos pegar na nossa requisição apenas o e-mail e a senha, tá? Então a gente vai fazer uma verificação, ó. Que verificação é essa? O usuário autenticado, ele deve ter essas credenciais, né? Apenas o e-mail e senha, tá?
Então, se isso aqui verificar e for verdadeiro, o que é que ele vai fazer? Ele vai executar esse código que está aqui dentro. A variável user vai receber o request, né? Ele vai pegar o usuário da nossa requisição. A variável token vai pegar o usuário da nossa requisição e vai criar um token para ele com essa chave aqui, ó, auth token, certo? E vai retornar para nós, lá no nosso response, no formato JSON e chave valor aqui, ó, certo? Access token, o token que vai ser criado. E o tipo do token, né, a gente já definiu aqui que é o better, beleza? Caso isso aqui seja false, ele vai executar isso aqui, ó. O nosso response vai vir lá um JSON com a mensagem, né, usuário inválido, tá? Então vamos fazer um teste para a gente gerar o nosso token e conseguir acessar essa rota aqui, certo? Então, ó, a rota que eu criei aqui foi login. Eu já tenho uma requisição aqui salva, tá? Você pode clicar aqui em New Request, cola aqui a sua rota, né, o seu endpoint, coloca aqui o método, tipo push. E aí, galera, aqui, ó, em headers, vai estar padrão, tá? Você não precisa definir nada, mas deixa igual o meu aqui para poder funcionar o seu, tá? Dentro de auth também, ó, não vai ter nada, você não coloca, só na tab aqui body, tá? Dentro de body, aqui no JSON, você vai colocar aqui, ó, no body, apenas o e-mail e password, tá? Então o e-mail vai ser esse aqui, ó, certo? E o password vai ser a senha do seu usuário, certo? Antes de eu fazer o send, a gente volta aqui, ó, no nosso banco de dados. E o usuário precisa ser um desses aqui que já existe, tá, galera? A gente está fazendo login, certo? Então, a gente precisa pegar algum usuário desse aqui. Nesse exemplo, eu estou pegando o usuário admin@blog, tá? Que é o usuário do ID 1, certo? Então, eu já coloquei aqui o e-mail dele, a senha dele, né? E quando eu faço um send, ele vai gerar um token, ó. Tá aqui o nosso token, tá? E ele colocou aqui, ó, status 200, né? Então deu certo, ele gerou um token e falou que o tipo é o better. Basicamente, ele caiu dentro dessa verificação, tá? E retornou para a gente o nosso token. Então, através desse token, tá? A gente pega ele aqui, ó, copia. Agora a gente volta aqui no nosso endpoint do tipo get, cola ele aqui. Ele veio, foi o JSON todo. Deixa eu colocar só o token aqui, ó. Aqui você vai colocar better e vai fazer um send. Então, olha aí, ó. Ele trouxe, né, os dados do nosso usuário com o ID1. O nome dele, administrador, o e-mail está aqui, né? E-mail verificado, criado, atualizado, regra. Ou seja, ele está retornando os dados aqui, ó, do primeiro usuário, que é o usuário admin da nossa tabela users, tá? Então, através do token que foi criado, tá? Aqui com esse usuário existente, a gente conseguiu acessar, né, a nossa rota aqui que está protegida, tá? Ó, a gente consegue acessar o perfil do usuário, certo? Que está sendo protegido por esse guardião aqui, certo? Então a gente cria o token na requisição de login para poder o usuário ter acesso a esse endpoint. Beleza, galera? Lembrando, qualquer dúvida, joguem nos comentários para eu poder estar te orientando. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui, tá? Deixe seu joinha e vamos seguir aqui com o nosso tutorial, tá? Então, galera, esse aqui foi o exemplo do login, tá? Para mim poder ter acesso a essa rota que está sendo protegida, eu preciso criar um token e na requisição eu preciso inserir esse token e o tipo dele. Aí sim, quando eu faço o send, ele retorna os dados do meu usuário, tá? Agora vamos fazer aqui uma simulação de criação de conta, né? Um endpoint para criar um usuário, tá? Então, ó, o nosso endpoint vai ser esse aqui, certo? No nosso arquivo api.php, a gente já definiu aqui o código, vou estar mostrando para vocês, da nossa rota register. Então, você vai definir route do tipo post, vai se chamar register. E aí nós temos aqui o nosso callback, né, onde a gente vai passar a requisição. E o que é que a gente vai fazer aqui?
basicamente vamos primeiro validar os campos, tá? Nome, e-mail e senha, certo? E aí você pode ver aqui, ó, que cada campo ele é validado, é obrigatório, tipo string. Esse tem o máximo 255 caracteres, né? No caso do e-mail aqui, ele é único, tá? Para usuários. E a senha, o mínimo 8 caracteres, né? Do tipo string, e também é um campo obrigatório. Depois que a gente valida, a gente agora vai criar o usuário. Então eu crio uma variável user, chamo aqui a nossa model de user, tá? E aí através dessa model a gente vai usar o método create para poder registrar na tabela users os dados que tem nela, né? Os campos que tem nela. Então os campos que a gente vai utilizar da nossa tabela users é o name, e-mail e senha. Então quando a gente faz a requisição para esse endpoint, né? O nosso request vai ter esses dados aqui, ó, o nome, e-mail e a senha. Nesse campo aqui da senha, a gente precisa pegar o que o usuário vai digitar, né, que é números, e criar um valor criptografado, né, uma hash. Então a gente utiliza esse carinha aqui, tá? Essa classe aqui, para poder gerar uma hash da nossa senha, beleza? Então pronto, validamos aqui os campos, registramos o usuário na nossa model user, e agora a gente vai retornar o nosso response, um JSON, tá? E vai ter a mensagem de usuário criado com sucesso, os dados do usuário, que vai ser nome, e-mail e senha, e o status aqui 201, certo? Então vamos fazer um teste agora na prática para a gente ver se a gente vai registrar esse usuário, tá? Então tá aqui o nosso endpoint que a gente acabou de criar. Lembrando que esse endpoint também é protegido, né, devido ao nosso guardião aqui. E a gente agora vai criar um usuário através da nossa API, tá? Então, na aba Headers aqui, ó, você vai desmarcar esses dois checkbox, tá? E vai criar esses dois aqui, ó, Accept Application /JSON e Content Type, né, Application /JSON também, certo? Aqui no Auth, você não precisa colocar nada, apenas no body. Então, no body, aqui, né, no corpo, ele vai o nosso JSON aqui, ó. Quais são os campos? Nome, e-mail e senha. São justamente esses três campos que a gente está validando aqui, tá? Ó, para a gente poder, no passo seguinte, criar o nosso usuário, tá? Então, eu defini aqui, ó, user test, vou colocar aqui, né, teste 3, e-mail, user test 3, @blog.com e a senha de 1 a 8, tá? Antes de eu fazer o send, deixa eu ir aqui no banco de dados para a gente ver, ó. A gente só tem apenas 5 usuários, né? A gente tem aqui, ó, user test 2. A gente agora vai criar o usuário de teste 3, tá? Então vou voltar aqui para o VS Code e agora eu vou fazer o send. Pronto, o que é que ele retornou? Status 201 foi criado com sucesso, certo? A mensagem usuário criado com sucesso e aqui, né, o nosso objeto usuário com os dados, nome, e-mail e o ID, certo? Então foi registrado esses dados aqui, esse usuário, na nossa tabela. Olha aí que legal. User test 3. Então, através do nosso endpoint, né, a gente conseguiu registrar um usuário na nossa base de dados. E o mais legal, agora a gente vai verificar aqui na nossa aplicação se realmente esse usuário consegue fazer a autenticação dele, né? Então, user teste 3, a senha foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vamos ver se ele vai realizar o login. Olha que legal, então ele já consegue autenticar o usuário registrado via API no nosso sistema, né, que está sendo feito aqui com o front-end. Então o usuário está autenticado aqui na nossa aplicação, certo, galera? Então voltando aqui, a gente, né, conseguiu registrar um usuário com sucesso. Resumindo, a gente consegue criar o token, puxar os dados desse usuário através do token criado, tá? Fizemos a requisição no endpoint login do tipo post e register para registrar o usuário, tá? E no nosso arquivo api.php a gente definiu a nossa rota de registro, certo? A nossa rota de login e protegemos os nossos endpoints com o guardião Auth Sanctum, certo? Resumindo, galera, basicamente o uso do pacote Laravel Sanctum é isso. Qualquer dúvida que você tiver,
deixa aí nos comentários que eu vou estar te ajudando. Se inscreva no canal e para acessar o artigo eu vou deixar aí na descrição do vídeo para você poder acompanhar e seguir o passo a passo. Beleza? Te vejo no próximo vídeo e valeu!